Eba. Oi, Ju. Doutor Francisco já tá aí, vamos entrando. Tô achando que hoje a internet tá um pouco oscilante. Vocês estão me vendo normal? Me avisa se a internet ficar ruim, que eu tento trocar de Wi-Fi. Estou tendo que ficar no 4G hoje. Oi, doutor Glécio, doutor Marcelo, bem-vindos. Oi, Ju. Oi, Chico, tudo bem? Oi, Mônica. Boa noite. Boa Tudo bem? noite, tudo bem, e você? Olha, eu tô bem, graças a Deus. Não estranhe, porque eu não sei o que aconteceu, mas a minha internet tá assim, ó. Nossa, Eu eu não. acabei de fazer o mesmo comentário, a minha também. Eu acho que é alguma coisa aqui na internet, porque tá tendo muita gente usando, né? Tá tendo várias oscilações mesmo. Assim, agora eu acho que normalizou, mas a minha internet tá meio estranha, Não, eu tô tá? igual, então a gente se avisa se ficar muito ruim que a gente espera. Exato, exato. E aí, tudo jóia? Tudo bem, e você? Como é que tá aí essa vida no interior? Ai, Mônica, eu sou suspeito para falar porque eu adoro o interior, né? Eu acho bem mais, eu acho bem mais, eu acho bem mais, assim, mais fácil de viver aqui, apesar de que na nossa profissão tem algumas coisas que só tem na capital, não tem jeito. Sim. Tô me adaptando ainda. Você sabe como eu sou agitado, até meio ansioso demais, mas assim, as coisas estão indo. Marília é uma cidade excelente, para quem não conhece, eu recomendo conhecer. Marília é uma cidade maravilhosa de se viver. Uma cidade grande no interior, perto da região a região aqui é Marília, né? Mas é próximo de Bauru, próximo de São José do Rio Preto. Bem gostoso de se viver. Recomendo para quem não conhece. Para quem não conhece o Dr. Francisco, ele é um cirurgião, especialista em transplantes do aparelho digestivo. Ele morava aqui em São Paulo, fez residência aqui e agora foi lá para Marília continuar os atendimentos dele nessa área por lá. Daí hoje a gente veio aqui ter uma conversinha como médicos que atuam no pronto-socorro, né? Eu mais na parte clínica, o doutor Francisco mais na parte de cirurgia. O que a gente está vendo ali naquela linha de frente, os pacientes com corona, como é que está isso para a gente? O doutor Francisco vai entrar um pouquinho aí na parte dos pacientes transplantados, a experiência dele com esses pacientes com o novo coronavírus. Então, a gente pode começar já, Chico. Me conta como é que está em Marília os pronto-socorros, essa questão do corona, a parte dos pacientes cirúrgicos. Então, assim, aqui nós temos, Marília é um pouquinho diferente de São Paulo, aqui nós temos três hospitais, vamos dizer assim, maiores, né? Então a divisão foi feita por generalização. Os três fizeram programas de gerenciamento de crise, né? Todos eles fizeram modelos para gerenciar uma possível quebra do sistema, e com isso os pronto-socorros se dividiram mais ou menos em dois, né? A estrutura física mesma, mas dividida em dois lugares. Um para atendimento da população em geral e outro para atendimento das pessoas que porventura tivessem algum sintoma respiratório, né? Então, se a pessoa chegasse com falta de ar, tosse, coriza, qualquer sintoma relacionado ao trato respiratório superior, direto para essa linha de atendimento, que acho que foi mais ou menos o que foi feito no Brasil todo. E Sim, aqui as em UTIs, São Paulo tá igual. e as UTIs se organizaram para receber esses pacientes, com esses hospitais disponibilizando leitos específicos para esses pacientes. Então, por exemplo, as duas maiores UTIs daqui se dividiram em três setores praticamente. Um para casos confirmados, outro para casos suspeitos e outro para pacientes que não tinham nenhum fator de risco, nem nada confirmado. E aí eu não sei como é que está sendo isso aí em São Paulo, mas o que a gente está vendo aqui é que as UTIs ainda não estão funcionando, né, toda essa sua capacidade. Ainda não, os leitos reservados para esses pacientes, aqui em Marília, ainda não estão ocupados.
A gente já tem quase 100 casos confirmados aqui. Felizmente, a maioria deles casos leves, que nem precisaram de internação. No último boletim epidemiológico, no boletim de ontem, a gente tinha 11 ou 14 casos confirmados, não me lembro, mas desses só 3 estavam internados. E no HC aqui, que é onde esses 3 estão internados, só 2 em UTI. Então, um confirmado, inclusive, recentemente. Então, assim, nós estamos vivendo aí há praticamente um mês uma situação atípica, onde as cirurgias eletivas, todos os procedimentos eletivos estão suspensos, mas aqui ainda, felizmente, a crise no sistema não chegou. Né? Agora, eu sei que em São Paulo a coisa está um pouco diferente. Né? Então, assim, antes de fazer essa live com você, eu fiz questão de conversar com diversos colegas, porque eu sou uma pessoa, então eu acho que é muito pouco, a gente considerando o tamanho de São Paulo, eu falar de mim. Mas, assim, eu conversei com muitos colegas e a impressão, no geral, é que, assim, o fato dos outros casos terem um pouco sumido ajuda o sistema ainda está em compensação, digamos assim, porque sim, está muito lotado. Os hospitais de campanha não estão em capacidade máxima, mas eu não sei se o pessoal aqui sabe, quem vai para o hospital de campanha não são os pacientes mais graves, não é o pessoal de UTI, é o pessoal mais jovem, com menos comorbidades, em casos mais leves. E o que a gente mais está precisando e que a gente já está sentindo falta, mesmo aqui em São Paulo, são leitos de UTI. Por quê? Como a gente sabe do corona e vem falando muito, é o quê? São pacientes, quando graves, muito graves, de internações muito prolongadas, que acabam ocupando esses leitos de UTI por muito tempo, e isso leva ao colapso. Mas, assim, conversando com todo mundo que eu conversei hoje em São Paulo, tanto do público quanto do privado, realmente o público está muito mais sensível, assim, os hospitais estão muito lotados, como sempre estiveram, então, assim, graças a Deus que ainda está conseguindo dar conta, mas, assim, muito lotado, salas de cirurgia transformadas em UTI, observações transformadas em UTI, então, assim, com certeza a gente já está chegando aí no limite, e já os privados não, os privados, assim, estão todos também em contingência, com áreas não de UTI transformadas em UTI, porém conseguindo segurar a quantidade de pacientes que está tendo. Mas, assim, o que eu consegui enxergar, que eu acho que é muito importante falar, é que eu acho que é uma falsa sensação de segurança, porque uma vez que está todo mundo em casa, a gente não tem trauma, a gente não tem H1N1, a gente não tem parainfluenza, a gente não tem todas aquelas outras doenças. Se tivesse todo mundo por aí, a gente já está tendo, ia estar tendo nosso uso habitual dos pronto-socorros, enfim, internações, etc., que não tendo hoje, estão possibilitando que a gente tenha um melhor, assim, cuidado com os pacientes do corona, né? O que eu acho que, no geral, todo mundo concordou. Assim, o trauma realmente diminuiu muito. Aqui eu faço retaguarda cirúrgica no HC também, né? A retaguarda da cirurgia geral. O trauma realmente diminuiu. Assim, os atendimentos por politrauma, por acidentes, realmente diminuíram. Mas outras coisas não diminuíram. Por exemplo, continua tendo a construção civil como tá, continua funcionando, então a gente continua tendo queda de andaime, TCE, essas coisas. Agora, uma coisa que me preocupa bastante é porque eu vivi esse caso com um colega médico daqui. Nós tivemos um caso, uma fatalidade aqui de um paciente que teve uma dor no peito, teve uma precordialgia e ele ficou com medo, um paciente um pouco mais velho, um paciente diabético, ele ficou com medo de procurar o hospital, ele achou que fosse uma queimação, alguma coisa do trato digestivo, e ele acabou demorando 2 dias para procurar atendimento. Ele só procurou atendimento porque a esposa dele chamou o SAMU porque ele desmaiou. E aí ele teve um infarto extenso e acabou falecendo. E aí saiu uma publicação na semana passada dizendo que o número de pacientes que faleceram por IAM, por infarto, no mês entre fevereiro e março, praticamente ele multiplicou por 10 em relação ao ano passado. Então, se o ano passado, no mesmo período, morreram 100, esse ano morreram 1.000. E isso eu acho que é uma coisa muito preocupante, e é o que eu tento falar mais ou menos, tanto para os pacientes meus ou para quem pergunta, que assim, existem casos onde não vale a pena ficar em casa. Quem pode esperar, quem está
por qualquer coisa. Porque a gente sabe que tem aqueles, tem o pessoal que ama ir no pronto-socorro, né? Tem um pessoal que faz, né? Faz assim, é quase um evento social ir ao pronto-socorro, né? Ah, tô meio assim em casa, vou lá ver se o médico me dá um remédio, vou conversar com alguém. Mas Sim, tem casos que não, que não tem né? como. Que não tem como, né? Que É, não tem hoje, como. inclusive, falando com meus colegas, para você que é cirurgião, assim, que essa parte do infarto, né? Mas alguns colegas estão pegando muito também, assim, abdômen agudo supurado, por exemplo, uma apendicite grave, que as pessoas não estão procurando um atendimento ou nem uma orientação médica e acabam Operei ficando uma muito mais hoje. graves. Operei uma hoje cedo. Operei um apêndice perfurado hoje cedo. A paciente estava com dor, graças a Deus foi tudo bem também. Uma paciente aqui na Santa Casa, a paciente estava com dor desde sábado. A paciente chegou já toxemiada durante a madrugada, né? Chegou já com febre alta, pressão baixa, tudo. Era uma apendicite perfurada e ela estava com o quadro desde sábado. Esse é um negócio muito complicado, né? Porque a gente pede para os pacientes ficarem em casa. Olha, não vá ao pronto-socorro por qualquer coisa. E às vezes eu entendo que seja muito difícil diferenciar uma coisa da outra. Então, por exemplo, essa paciente estava com uma dor na região inferior do abdômen desde sábado. É uma mulher, 40 anos, completamente ativa, sem comorbidade nenhuma. Ela mesma falou para mim, falou, olha, eu pensei que fosse uma infecção urinária como eu já tive outras vezes. Então Várias vezes. eu não estava muito preocupada, né? E ela também, a mesma coisa. Ela só foi ao pronto-socorro porque o marido dela também tem um horário meio diferente de trabalho. Chegou em casa à noite e ela estava com febre alta, se contorcendo de dor. E aí ele resolveu levar ela para atendimento. Mas isso é um caso que aconteceu hoje. É, eu acho que Isso não está longe da nossa realidade. Eu acho que é importante aqui a gente falar um pouco de telemedicina hoje, né, para os seus pacientes, como especialista, para ter ainda o contato com seus pacientes via telemedicina. Mas eu acho importante citar agora uma coisa que eu acho que a telemedicina pode dar para essas pessoas. Porque assim, a gente está falando muito não ir no pronto-socorro, e não é para qualquer coisa mesmo, a gente não está citando esses casos para assustar ninguém nesse sentido. Mas é para Longe disso, tomar. né? Exato, mas a avaliação médica é super importante. Então, assim, às vezes um caso desse mais precoce, entrando em contato com o médico, mesmo via telemedicina, já poderia ter uma orientação diferenciada e procurar um serviço de saúde. Eu vi que você deu uma Sim. caidinha aí, me acompanhou? Não, eu estou escutando perfeito. É que minha internet está oscilando um pouquinho, mas eu estou escutando Tá. você perfeitamente. Então, assim, às vezes, então, assim, a gente lembrar que a telemedicina veio aí por causa disso. Então, assim, a gente está contando esses casos para. Gente, não é. Eu falo isso várias vezes também. Não é para não procurar um médico, não é para não procurar assistência, é para procurar da melhor maneira possível. Se possível, e precocemente via telemedicina, e se ver que não dá, presencial. Não é para ninguém ficar em casa e acabar tendo aí uma coisa grave que pode ser até mortal, né? É super grave aí esse Sim, caso. sim, sim. Um professor meu da faculdade, o Oswaldo, um abraço. Ele acabou de mandar uma mensagem interessante aqui. Ele falou assim: olha, é aquela máxima, né? Não vá ao médico por qualquer coisa, mas se tiver alguma coisa, vá ao médico, né? Vamos. Então assim, e isso está acontecendo. A gente está vendo isso acontecer, né? Você está falando de telemedicina? Você me conhece há algum tempo? Você sabe que eu era meio cético. Não, não é cético, a palavra não é essa, mas eu tinha algumas. Reticente. Exatamente. Eu tinha algumas considerações, algumas reticências em relação à telemedicina. E você me falou uma coisa uma vez que eu cada vez mais. A gente já faz telemedicina. A gente já faz telemedicina. A gente já orienta paciente por WhatsApp, por telefone. Quase todos os meus pacientes, os pacientes que acompanham comigo de transplante ou de oncologia, têm no celular. Então, manda mensagem. A gente já faz telemedicina. O que a gente não fazia, ou o que a gente não faz ainda, que eu não faço muito, é ter isso de maneira organizada, de uma maneira segura e confiável. Isso, né? Mas assim, a gente já faz a telemedicina e essa pandemia faz a gente pensar fora da caixa também, né? A gente começa a ver outras coisas, achar outras coisas interessantes e eu acho que a telemedicina ela tem um espaço, você sabe falar disso muito melhor do que eu, mas eu acho que ela tem um espaço fundamental, ainda mais agora, não só nessa época de pandemia, mas nessa nova época de medicina que a gente vai
que a gente vai Exato. começar a ver que começou e que está entrando, algumas pessoas ainda não estão acompanhando, mas que ela já chegou, né? Que ela já chegou. Já tem muito colega que faz é, uma telemedicina, um pessoal mandando os transplantados na área aí, que faz uma telemedicina um pouquinho diferente, que é aquela questão da segunda opinião médica, né? Mas é uma coisa que veio para ficar. E é por isso que às vezes eu te pergunto sobre telemedicina, porque é uma coisa que eu também não tenho um domínio sobre o assunto, sabe? Eu sei muita coisa que vocês colocam, mas eu não tenho muito know-how para falar sobre isso, sabe? Eu acho que aqui hoje, assim, essa parte, você sabe, a gente já conversou várias vezes sobre isso, eu tô aqui sem você precisar conversar, mas eu acho que o mais legal hoje de você trazer pra gente em relação à telemedicina é como hoje você, como especialista, que tem o seu consultório, tem os seus pacientes que você já acompanha, como você diz mesmo, através de uma espécie de telemedicina, como ela hoje pode te ajudar a manter esse contato com seus pacientes à distância, porque você são pacientes, assim, não todos graves, né? Graças a Deus, depois do transplante eles ficam muito bem, mas que eles podem necessitar de uma assistência e assim, De o orientação. encontro. Exato, e a medicina pode ajudar. Acho que esse é o ponto É, hoje de como é. especialista. Eu recebo muita mensagem agora nessa epidemia de coronavírus, né, que o medo meio que tomou conta, todo mundo manda mensagem direto de basicamente qualquer coisa, né? Mas tem dois casos interessantes. Nós tivemos um paciente aqui até aqui da região, um paciente transplantado de fígado, Sim. porque o coronavírus a gente não entende ainda bem o mecanismo, mas ele pode afetar inúmeros órgãos do corpo, né? Ele tem as manifestações extrapulmonares. Então ele pode cursar como hepatite aguda, manifestação gastrointestinal é muito comum, metade dos pacientes tem diarreia, náusea, alguma coisa assim, tem dor abdominal. E aí um paciente, mais ou menos umas 2 semanas atrás, ele me ligou e falou assim, ó, eu estou um pouco preocupado porque eu estou tendo uma febre baixa e eu estou achando que eu estou meio amarelo. Esse paciente é um ele não foi paciente meu, ele é um paciente que eu conheço há bastante tempo, cheguei até a cuidar dele um pouco, mas ele não transplantou na nossa equipe em São Paulo. Mas aí ele falou para mim, e o meu médico tinha me orientado que qualquer coisa que eu tivesse de diferente, que eu procurasse o pronto-socorro. Só que eu tô com medo, porque se eu for lá e tiver alguma coisa, eu falei, olha, a gente sempre dosa risco-benefício. Né? Você está com febre e está ictérico. Para um transplantado de fígado, são duas situações que chamam um pouco a atenção. Bom, acabou indo para o hospital, era uma rejeição do órgão, era uma rejeição, ele tava por causa dessa fase de as farmácias de alto custo ficaram um tempo fechadas, houve desabastecimento. Ele, por conta própria, acabou diminuindo a medicação com medo de faltar lá na frente, acabou tendo uma rejeição, que foi tratada, saiu bem, tranquilo, tudo bem. E no final de semana passado, agora, nós tivemos o caso de uma transplantada renal, longa data também. Eu que a conheço há uns 5 anos, não me lembro dela ter tratado uma infecção urinária nesse período. E aí ela me mandou uma mensagem, até pelo Instagram, e falou assim, doutor, eu tô tendo muito calafrio de noite e meu xixi tá escuro. Aí eu pensei assim, falei, poxa, será que ela tá fazendo uma lesão renal? Né? Não é comum, né? Acabou que ela também não queria ir, foi para o pronto-socorro. Ela estava migrando um cálculo do rim nativo dela ainda. Do rim, e ela estava com uma pielonefrite do rim original, vai? Do rim não Nossa, transplantado. É, exatamente. Aí também ficou 48 horas em observação lá tomando antibiótico, a febre melhorou, os exames melhoraram, foi para casa com antibiótico. Mas são casos, como esse, por exemplo, da apendicite de hoje de manhã, que eles tiveram evoluções favoráveis, mas podem complicar. Né? Você que fica mais na linha de frente, sabe que as pessoas nem chegam, às vezes não chegam bem assim. não, Né? não, com Às certeza. vezes A não dá gente nem vê tempo. casos que, na verdade, hoje no pronto-socorro, a minha visão pessoal é que os casos estão chegando mais graves e eu fico na dúvida se é porque só os graves vão ou se porque eles estão esperando tanto para ir que estão ficando muito graves.
Assim, porque... E a gente até É. fica perguntando, cadê os IAM, AVC? Porque cadê os casos, os outros pacientes, Mas, né? mas é esse público que eu estou ficando preocupado agora. É mais uma. E olha que coisa também, houve uma coisa aqui também muito interessante. Na semana, no final de semana passada, na sexta-feira, agora, 4 dias atrás, o chefe da oncologia do hospital oncológico aqui, ele foi na televisão, ele teve que ir à televisão pedir para os pacientes, pelo amor de Deus, voltarem para a quimioterapia. Gente, Porque ele estava com quase 70% de abstenção de quimioterapia. Isso é um valor absurdo. Então, assim, o que a gente tenta falar para as pessoas é que esse tipo de doença, ela não vai esperar o coronavírus passar. Né? Ela não vai esperar a epidemia passar e depois você segue o seu tratamento e vai tudo bem. A Associação Americana de Estudo do Fígado também soltou recomendações ontem. Ontem não, segunda-feira, anteontem. Que é aquela mesma coisa que a gente já conhece. Né? Olha, procedimentos eletivos podem esperar. Mas paciente que precisa de transplante, por exemplo, paciente que precisa de tratamento oncológico, pacientes cirróticos, eles têm mais risco de sangramentos, eles têm mais risco de hemorragia digestiva, essas coisas. Essas coisas, elas não esperam. Então, ela vai acontecer, né, com ou sem o coronavírus. E é isso, a gente tem que estar preparado para agir, não tem jeito. é que nem os seus pacientes também, do caso de ambulatório que precisam do acompanhamento, não tem como agora que não tem ambulatório não ter um acompanhamento. Eles precisam ter, e aí que... Telemedicina. Para Hã? isso tem a telemedicina. Para isso tem a Exato. telemedicina. Para isso tem a telemedicina. Mas você sabe que eu tô, que nem eu te falei, ainda não de forma, como que a gente pode falar? De forma estruturada, né? Assim, de uma forma que foi até o que eu te procurei a semana, quando a gente começou a conversar disso, que eu falei, olha, eu precisava saber mais sobre isso. Mas é uma coisa que a gente está fazendo da maneira não melhor possível, eu acho. É porque outra coisa que as pessoas também não veem é que assim, a qualidade da troca de informação, a segurança dos dados, a segurança da informação, tanto para a qualidade de saúde dada para o paciente, quanto para a segurança do profissional que está ali fazendo o atendimento, é melhor que numa plataforma estruturada. Porque assim, numa ligação, num WhatsApp, às vezes você não está concentrado, não é o melhor momento, não é a melhor troca de informação, você não tem aqueles dados trocados em local nenhum. Para o Às vezes você paciente e está para o médico, cansado. isso é... Exato, isso é inseguro para os dois lados, né? Isso, e Sim, assim, eu sim. acho bem importante as pessoas verem isso, porque daí pessoas como você que antes não viam tantos benefícios na telemedicina, porque graças a Deus não tinha passado por uma situação que a gente passa hoje, chegou aí para mudar vários paradigmas entre todos esse, né? Entre os médicos, que é a telemedicina. Assim, é uma ferramenta muito melhor do que você trocar uma mensagem no WhatsApp ou fazer uma ligação, né? Sim. Então, posso aproveitar? Não era o intuito disso aqui, mas eu quero que você me explique. Na verdade, eu quero que você me explique uma coisa. Não, Tá. não é bem uma pergunta, mas assim, uma das minhas reticências à telemedicina, Sim, você já sabe disso há algum tempo, é assim, eu gosto muito do contato, né? Eu sim, preciso encostar a mão, palpar a barriga, fazer aquelas coisas, porque sou cirurgião do aparelho digestivo. Quando a gente não coloca a mão, é como se você tivesse com o olho fechado, sim. né? E uma das preocupações que eu sempre tive em relação à telemedicina são determinados tipos de pacientes que podem querer trocar uma consulta presencial por uma consulta online. Vou te dar um exemplo. Pacientes que, por exemplo, estou falando isso de pacientes de primeira consulta. Tá? Assim, paciente que não está em acompanhamento, que não foi examinado, paciente de primeira consulta. Pacientes que podem, por exemplo, falar de doenças mais assim, mas uma retocolite ulcerativa, paciente que pode ter algum tipo de tumor do trato digestivo, alguma massa palpável no abdômen, paciente que possa ter alguma lesão que você precisa olhar ou palpar, por exemplo, lesão anal, tumor de canal anal, de reto, hemorroida, enfim, N coisas. Como a gente faz para orientar para guiar esse paciente de que, nesse caso, não dá para substituir a consulta presencial por telemedicina? Porque aí eu concordo que depois ele pode, por exemplo, ele já mostrar exame, ter orientação, fazer um segmento, ok. Até acho que em casos cirúrgicos dá para você avaliar a ferida operatória,
dá para você avaliar tanto o aspecto, como se tem alguma deformidade na ferida, se tem algum sinal infeccional. Mas nesse caso de paciente, como fazer para que ele não saia da consulta presencial, ou que ele passe na primeira vez na presencial? Ó, meu celular tá com na bateria, eu vou colocar ele para carregar, mas eu vou te responder. Só não liguem que eu vou dar uma andada. Aí, se alguém Meu tá tiver ligado na bateria, então não tem problema. se alguém tiver labirintite. Então, é o seguinte. Esses casos é uma coisa que eu sempre falo quando eu falo de telemedicina também, porque é a questão da responsabilidade e do conhecimento do médico. E por isso que também é muito importante ser um médico mais experiente. Por quê? Quem vai ditar para o paciente se ele vai ou não fazer uma consulta presencial, se ele vai ou não fazer precisar dessa avaliação, vai ser o médico. O que você falou agora, mas o paciente vai querer trocar. O paciente não, assim, no final é aquela coisa, se ele não quiser ir num atendimento médico presencial, vai ser uma escolha dele, porque ele tem o direito de não querer, mas ele vai ser orientado por um profissional a necessidade que ele vai ter de procurar essa consulta ou não. E por isso que é tão importante o médico na telemedicina ser um pouco mais experiente, porque ele vai ter que ter um tino, que você, como médico, você sabe que nós, com o tempo, atendendo, a gente consegue ter, sim, e, assim, e num nível relativamente bom. E uma consciência também, como médico, de não querer fazer o mal a ninguém, de saber aquele momento do seu limite, de falar, olha, desculpa, eu não consigo finalizar seu atendimento via essa ferramenta, vamos ter que continuar presencialmente. Ou até mesmo uma paciente, mas tem outra, eu acho que outra visão ainda daquele paciente que está assim, a milhares de quilômetros de distância de um grande centro, que ele não tem acesso a você, um profissional de qualidade, especialista, que qual é a opção dele? Ir próximo da onde ele está, fazer um exame, te mostrar o exame via telemedicina e aí você dizer para ele se é necessário uma consulta por causa de uma necessidade de um deslocamento muito grande, alguma coisa assim, entendeu? Então, acho que Que aqui isso a gente também já faz sem essa, né, de uma maneira errada, vamos dizer assim. De uma maneira errada. Não é errado. A gente fazia antes e considerava errado porque a gente não estava fazendo de uma maneira estruturada. Como você falou, eu achei perfeita a colocação. Mas se você faz isso numa ferramenta que você está, que nem eu e você, conversando, você está vendo o seu paciente. Hoje, na telemedicina, você tem diversas possibilidades de fazer exame à distância, porque tem várias ferramentas que você consegue fazer alguns tipos de exame. Você pode enviar fotos de alta resolução para o seu médico que está te vendo à distância. Você tem possibilidade de treinamento de enfermagem, por exemplo, para fazer alguns tipos de exame e enviar para o médico à distância. Você tem a interconsulta entre profissionais, que eu nem vou entrar muito nessa, porque a gente está querendo dizer quando não tem um médico presencial. Você tem tudo isso para fazer pelo seu paciente. Se você pode fazer isso para ele, é melhor do que você não fazer. Colocando essa situação hoje da pandemia. Colocando fora da situação da pandemia, a gente tem que pensar um pouquinho mais fora da caixa, que é quem? Quem tem dificuldade de acesso, quem, por todos os motivos, assim, de localidade, de transporte, de deficiência motora mesmo, para chegar no médico presencial. Então, assim, quando a gente pensa na telemedicina e a troca, eu acho que é importante falar assim, a telemedicina nunca vai substituir o médico presencial e o exame físico. Ela está como uma ferramenta a mais para situações que antes as pessoas não olhavam muito e hoje, por causa da pandemia, todo mundo vive, que é o isolamento social. Tem muita gente que está nesse isolamento por outros motivos, né? Sim. E acaba Sim, que dependia de uma ferramenta como essa. Eu acho que é essa visão fora que, graças a Deus, até hoje ninguém precisava ter. Não, eu acho, assim, eu estou vivendo isso agora. Eu estou literalmente passando por isso agora. E é porque eu fiquei com aquela sua frase na minha cabeça, que a gente já faz isso. E eu confesso que isso aí me deixou um pouco incomodado, porque a gente faz, mas de uma maneira que realmente está longe da ideal. E Sabe? não Desse negócio. segura, porque não é seguro para você como médico. Acontece alguma coisa, a responsabilidade é sua, porque você deu uma orientação médica que tem muito valor, porque você é um médico, e você pode ter dado ela no momento assim, sem ter todas as informações adequadas, via WhatsApp, a pessoa entender uma coisa que você falou errada, por exemplo. Então, assim, a diferença agora é a ferramenta, mas, inclusive, eu acho que vale falar
que a descrição do que é telemedicina é qualquer passagem de informação em saúde via uma ferramenta de computação e informática. São as TICs. Ou seja, usar o WhatsApp, usar o telefone, a gente fazia telemedicina já. Sim, não, sim. Mas foi por isso que eu fiquei um pouco assustado, entendeu? Foi, mas é que talvez, ó, talvez quem não tá tão habituado, porque assim, eu fui ler algumas coisas daquelas que você me mandou, eu tinha uma visão muito diferente de certas coisas. E eu acho que a maioria das pessoas tem essa visão. Então, eu tô falando que eu tinha essa visão até pouco tempo atrás. Mas eu realmente achei muita coisa interessante. Até são coisas que para mim não, assim, não vão ter utilidade, mas, pô, já tem os robozinhos que fazem ausculta, né, que a pessoa tem em casa. Assim, Tem. eu calculo que a qualidade do som seja bem melhor do que o espectro que a gente tem da Litman, ou de qualquer outro. Mas, assim, tudo bem, isso não vem ao caso, assim, para nós. Mas eu acho que isso é uma coisa que eu provavelmente vou começar a usar muito mais depois que esse negócio passar. Só que assim, usar de uma maneira mais estruturada, vamos colocar assim, mais controlada. Eu diria responsável. Também não, você está certo. Você está certo. Porque algumas especialidades, como a minha, não tem como. A gente está em contato com os pacientes o tempo todo. Não tem jeito, não tem. Porque tem algumas especialidades onde o médico pode falar, olha, você vai voltar em 1 ano, 6 meses, e até lá não vai acontecer nada. Na minha especialidade, por exemplo, isso não existe. Eu não consigo, porque o paciente transplantado, o paciente oncológico, ele tem N situações. Já teve paciente que me ligou da praia para saber se podia comer bobó de camarão, sabe? Umas coisas assim. E lógico que pode, mas assim, é natural que a pessoa tenha medo, tenha um certo receio. E eu acho que o contato, e eu, assim, sinceramente, acho que nada substitui o contato médico. Então você pode ler qualquer informação que você quiser que te sirva no Google. Você vai acreditar com um pé atrás. Se alguém que você confia, se o médico te transmite aquilo lá, você Você, já começa. Você vê de outra. Você sim. entende a informação de outra forma. Por isso Sabe? também que a telemedicina tem que ser tão responsável, porque o que você falou está 100% correto, é isso que as pessoas veem. Então, o médico que está ali passando aquela informação à distância, sem o exame físico, ele precisa ter muita consciência da informação que ele está passando, né? Porque tem muito peso aquela orientação, não é uma gulgada, é uma informação É, é, médica. E assim, tem muito paciente que às vezes manda exame ou manda alguma foto, alguma coisa completamente fora de contexto. E aí, O que você vai assim, fazer com o aquilo? que você vai fazer? Né? Por exemplo, ontem também eu recebi uma mensagem de uma pessoa que trabalhou comigo muito tempo. Ela não é médica, mas ela teve um problema familiar e um primo dela foi submetido a uma cirurgia cardíaca. E aí ela me mandou, olha, o médico falou isso, o que eu faço? Não sei. Isso assim. E aí mandou uma foto lá de uns, sabe? Eu falei, olha, eu nem entendo disso, entendeu? Então, eu acho que talvez a telemedicina de uma maneira responsável, usar a palavra que você usou, ela sirva também para, não, é verdade, para inibir certas coisas que a gente não sabe como se comportar. Tem certas situações que a gente não tem como se posicionar ou como orientar alguém. E eu tenho certeza que às vezes para não deixar o paciente, porque eu faço isso. Às vezes para você não deixar a outra pessoa no vácuo, olha, pô, não quero ser mal educado, não quero dizer, você acaba dando uma informação às vezes pela metade ou uma informação incompleta
Sim, e que você não sabe como isso está sendo interpretado do outro lado. pela pessoa. Não, eu passo Você por não isso sabe. direto, porque eu também deixo meu celular bem disponível, assim, quem me conhece sabe que eu sou bem disponível para ajudar as pessoas e principalmente agora no corona eu disponibilizei até online aí para fazer orientações, etc. E eu vejo a diferença até como eu trabalho com telemedicina também, eu vejo a diferença da postura do paciente na telemedicina, que assim, as pessoas, quando você tiver experiência com isso, quem não teve, eu recomendo ter. O paciente, durante uma consulta por telemedicina, é uma consulta, é uma coisa estruturada, que daí você consegue dar uma informação de qualidade, tem uma troca ali. Você consegue fazer um atendimento de telemedicina humanizado, é a distância, mas consegue. Uma troca de WhatsApp é muito vazio, é muito mais complicado, daí aquele negócio já tem que crescer muito, ou seja, acaba virando uma consulta se for para ser de qualidade, né? Falta Então, assim, eu informação, acho né? que exato. Falta informação e você acaba, como você mesmo disse, com certeza já fiz isso várias vezes, para não ser mal educado, para assim, tentar ajudar, você dá uma meia informação que nem você, assim, sem maldade, vai saber se é benéfica ou maléfica. Chico, acho que travou. Você não vai saber se você está ajudando ou não, né? Exato. Eu tenho mais uma perguntinha para você que a gente acabou pulando. E aquela Hum. história dos pacientes de abdômen agudo com Covid-19 que saiu aí nas notícias? Agora eu voltei a te ouvir. Como é que. Voltou? Tá. Conta pra gente um pouco aquela notícia que estava tendo, rodando aí um pouco nos jornais, sobre o Tá me ouvindo? Covid-19 Você está me dando ouvindo? abdômen agudo. Tem uma correlação com o abdômen agudo. Eu estou escutando você, está me escutando? Mônica. Eu estou te escutando. Agora eu voltei a te escutar. Ufa. Pronto, agora eu voltei a te escutar. Você escutou a minha pergunta? Não. Eu escutei até você falar assim, da quebra de qualidade de informação, da troca ruim. Mas depois começou a falhar e. Aí eu escutei você falar assim: eu tenho uma pergunta. E cortou. A pergunta era para voltar um pouquinho no que a gente ia comentar hoje também, daquelas notícias que estavam tendo do Covid com o abdômen agudo, se você está realmente Hum. pegando isso no pronto-socorro. É porque isso também é uma coisa complicada. É, o, o Covid é uma infecção viral, né? Mas ele tem algumas manifestações extrapulmonares que deixam a gente preocupado porque ela parece muita coisa. Não tem ainda muito relato sobre quadros que simulam abdômen agudo na Covid-19, mas o que tem é assim, na maioria das vezes onde a gente é chamado para avaliar um paciente desse, são por quadros que simulam obstruções intestinais. Tá? Porque assim, a gente tem que separar nessa duas situações. A primeira é quando o paciente está infectado e realmente tem algum quadro abdominal. Por exemplo, um paciente que tem um quadro respiratório, que você está suspeitando de Covid e aparece com uma apendicite aguda. Esse é um ponto que aí entram as medidas de prevenção de equipe, né? Sim. Que o CDC até soltou uma normativa na semana passada, depois corrigiu essa normativa e já recorrigiu essa normativa. E as precauções giram em torno de EPI, que é o que a gente sabe aí mais ou menos, né, de prevenção de aerosol, óculos, máscara, essas coisas, e uma medida importante que, assim, como o vírus ele é transmitido por alguns tipos de secreções, algumas secreções corpóreas transmitem, tanto que já se sabe, né, há algum tempo que o vírus ele está nas fezes de quem está infectado, então dá para você fazer o exame, o diagnóstico pela pesquisa fecal. Inclusive, vale falar que tem testes provando que fica nas fezes até 23 dias. Por isso que é Eu vi. importante também fechar a privada para dar descarga. Exatamente. E o que acontece na cirurgia abdominal, assim, não é, fazendo um paralelo, é que assim, como a gente opera hoje muito por laparoscopia, por vídeo, Sim. o que as pessoas têm batido muito na tecla é tomar cuidado com essas secreções abdominais que possam entrar em contato com mucosa, boca e olho. Sim. Né? A boca nem tanto, porque está com a máscara, mas a gente não tem costume muito de fazer cirurgia De óculos. laparoscópica, por exemplo, de óculos. E o que acontece? Quando você vai tirar o gás, quando você vai desinsuflar o gás do abdômen,
quando o gás vai sair de dentro da cavidade abdominal pelos orifícios que você precisa, quando a gente vai operar por laparoscopia, para quem não sabe, a gente insufla CO2 dentro da barriga para distender o abdômen para você conseguir criar uma câmara virtual para poder operar. Quando a gente vai tirar esse ar, tem partícula de sangue ali. Então, às vezes, no desinsuflar, voa sangue no olho, no rosto, em algum lugar. Então, as normativas agora elas giram muito em torno de você se prevenir dessas contaminações invisíveis. Porque uma coisa é quando você percebe que o sangue tem chance de cair. Sim. E tem muitas situações que você nem sabe que ele está ali. Então, agora, desde a semana passada, na laparoscopia, a gente coloca um aspirador no final, pelo trocárter, aspira tudo, esvazia bem, vai num ambiente controlado. Tem gente fazendo até drenagem em selo d'água para tirar o ar, como se fosse uma drenagem de tórax. Nossa. Mas isso assim, isso em pacientes que têm Covid confirmado, né? Quem não tem, acho que também não precisa de tanto assim. Mas esses são cuidados que a gente tem cirúrgicos. Agora, muitos pacientes com Covid simulam quadros abdominais. E o quadro, assim, o que mais chama atenção são as simulações de abdômen agudo obstrutivo. Então, o paciente tem distensão abdominal, você tem praticamente uma ausência de peristaltismo, do movimento da alça, né? Então, aí o paciente distende a barriga, começa a ter muito vômito, aquela coisa toda. E na imagem, seja do raio-x ou da tomografia, você não consegue diferenciar isso de uma obstrução intestinal clássica, por exemplo, por um tumor, por alguma coisa. Por isso que, para evitar cirurgias desnecessárias, os primeiros que descreveram isso e que estão ensinando muito a gente isso são os espanhóis, porque eles têm um surto muito maior do que o nosso, e lá é um país muito menor. Sim. É que o que estava acontecendo? Estava tendo muita cirurgia, que a gente chama de laparotomia branca, né? Você operava achando que era um quadro cirúrgico, a hora que operava não tinha nada, não achava nada. Então, o que eles estão fazendo lá quase de regra? Todo paciente com abdômen agudo que tenha história de qualquer quadro respiratório, o paciente teve uma tosse seca há 2 semanas atrás. Você pesquisa coronavírus antes de fazer. Por quê? Porque o coronavírus ele pode tanto simular um abdômen agudo obstrutivo, o coronavírus pode causar uma hepatite transitória. Então, os pacientes comprovadamente infectados por coronavírus, eles têm aumento de enzimas hepáticas, eles sobem TGO, TGP, sobem bilirrubina. Sim. As drogas para o manejo disso, algumas são hepatotóxicas. Né? Assim, o pessoal fala muito de cloroquina, hidroxicloroquina, com ou sem azitromicina. Né? As três são hepatotóxicas. Né? As três são. Então, às vezes... Então, é muita coisa somada. É aquilo que a gente... Eu acho que é o que todo médico, quando começa... quando a gente sai da faculdade, é o que todo médico se depara. Né? Ninguém tem um problema só. Né? As coisas elas não vêm separadinhas. Vem tudo Então, junto. vem tudo junto. E o que a gente fala para os residentes aqui, e tenho certeza que em todo lugar, é que assim, principalmente nesse momento, para a gente ser um pouco mais cuidadoso, tanto na história clínica, no exame físico e na conversa com o familiar. E na conversa, porque assim, às vezes você sabe disso, às vezes a gente tira algumas informações meio que uma informação jogada que a pessoa acha que não tem relevância nenhuma e acaba vindo. E só para lembrar, muitos pacientes têm diarreia antes de ter manifestação pulmonar. Sim, Né? isso Então, também. muitos pacientes têm o quadro diarreico, que é comum na Covid-19, antes de ter sintoma pulmonar. Então, a pessoa começa com uma diarreia, uns dias depois abre um quadro de tosse e acha que é por causa do alguma outra coisa, e pode, tomara que não seja, mas pode ser coronavírus. Não, Pode isso ser. da diarreia eu vi que é engraçado, mas é mais comum você ter diarreia do que rinorreia por conta de coronavírus. Sim. E assim, ela é um quadro viral meio que clássico, né? Assim, algumas coisas que chamam a atenção, todo mundo você sabe, mas
linfopenia com PCR alto, com leucócito normal, aquela coisa toda. Sim. Mas o quadro gastrointestinal no paciente de COVID, ele abre de duas maneiras clássicas. Assim. A primeira é uma perda de apetite importante, que ninguém sabe se está associado ou não à perda de olfato e paladar, porque os pacientes que têm COVID, eles ficam anósmicos, né? Eles perdem a sensibilidade do cheiro, e mais da metade deles tem uma anorexia, uma hiporexia importante e tem quadro diarreico. Dos pacientes que ficaram internados aqui, o pessoal até está levantando isso, dos 11 que ficaram internados aqui, 9 começaram com diarreia. E essa diarreia, a minha mãe está aqui, oi mãe, perguntando se há alguma diferença nessa diarreia. Não, né? Uma diarreia do clássico, sem produto patológico, ou seja, sem pus, sem sangue. Sem muco, sem sangue, sem nada. Uma diarreia de infecção viral clássica. De infecção viral, de intoxicação alimentar. Uma diarreia habitual, que todo mundo já teve ou vai ter na vida, uma pelo menos. Mas não tem diferença nenhuma. E outra coisa que, assim, porque a gente às vezes fala desses quadros, então a gente pinta um cenário, né, meio trágico, né? A gente tem que lembrar que 85% dos pacientes que vão ter a doença não vão sentir absolutamente nada, vão ter um mal-estar, uma coisa assim, e vão passar por ela como se nada tivesse acontecido. É com os outros 15 que a gente se preocupa, né? A gente fica mais reticente, vamos dizer assim. Exato, até os estudos até de mortalidade pelo mundo, por conta desses casos assintomáticos que estão surgindo, estão até bem assim, conflitantes, porque eles estão indo de 1 a 4% de mortalidade, que é muita diferença, mas não é tudo muito novo, né? Só uma coisa, a Fernanda, que é paciente minha transplantada de pâncreasinha, ela colocou assim que os sintomas, para quem sabe o que os sintomas no transplantado, o sintoma da infecção, então, é muito parecido com o sintoma do citomegalovírus no paciente transplantado. Exatamente isso. Sim. Lembra muito infecção por citomegalovírus. A única coisa que eu não sei se o corona causa são as aftas na boca. Não, que no não causa. Que no citomegalo é uma coisa bem comum, assim, bem frequente, mas então já está respondido aí, viu, Fer, que só não causa afta na boca. O resto é igualzinho. Mas eu perdi um negócio que eu ia falar aqui. Vi essa pergunta da Fer e me esqueci. A verdade é essa. Mas, não, porque veio um negócio Oi, Thaís, boa noite para você também. É que o pessoal ficou mandando mensagem, eu distraí. Isso que eu não estou no WhatsApp. Imagina se eu tivesse no WhatsApp. Imagina se eu tivesse no WhatsApp. Mas assim, eu acho que a grande X dessa epidemia que a gente está vendo... eu lembrei que eu ia falar. Sobre esse negócio de mortalidade, e assim, né, a gente pega 1%, 4%, tem gente que fala assim, tem 15% de mortalidade. O Brasil é um país continental, né? O Brasil é um país gigantesco e a gente, infelizmente, tem muita diferença de acesso à saúde, de qualidade no acesso à saúde. Sim. E de perfil socioeconômico mesmo, não tem jeito. E é claro que vão ter algumas regiões onde a mortalidade naturalmente é mais alta. O exemplo mais claro que a gente pode ter disso é o Ceará. O Ceará é referência nacional em transplante hepático. O Ceará é um modelo de transplantação de fígado com o Hospital Walter Cantídio lá em Fortaleza, com índices de sucesso excelentes, uma referência na captação de órgãos, referência na transplantação, várias coisas. E em determinadas áreas do estado, é a maior mortalidade do Brasil para coronavírus, porque são áreas mais carentes, como é São Paulo. Eu acho que nisso a gente pode até entrar num pouquinho dessa questão da quarentena, que a gente tem que lembrar que essas pessoas que têm dificuldade em acesso à saúde também têm dificuldade em diagnóstico. Então, também a gente ficar considerando que nesses lugares ninguém está ficando doente também é muito raso.
Porque muitas dessas pessoas não estão sendo diagnosticadas, porque elas têm dificuldade em acesso a serviço de saúde, então elas têm dificuldade em acesso a exames diagnósticos, né? Sim, Isso é bem sim. importante a gente falar também. Essa discussão, inclusive, é uma discussão que a gente fica nela muito tempo, né? Muito tempo. Porque o Brasil testa muito pouco comparado com outros Os países. países, sim. E aí, aqui em Marília aconteceu um fato sensacional, assim, que o jornal, na semana passada, soltou. Aqui tem dois jornais grandes, assim, né, de circulação na região inteira. E um deles soltou um negócio onde o número de pacientes suspeitos, onde o número de pacientes suspeitos era menor, bem menor, do que o número de pacientes curados. Aí, quem olhava aquilo lá, opa, olha que notícia Curou, boa. não tem mais. Exatamente. Mas ninguém levou em conta uma situação. Nós não testamos em massa. Não. Então, o que ninguém sabe até agora é de onde saíram aqueles números. É verdade. Mas, assim, eu tenho certeza que nenhum jornalista vai fazer isso de má fé, né? Inventar número. Alguém passou aquele número para ele. Sim. Né? Só que assim, no meio de uma epidemia, a gente teve 11 casos confirmados aqui em Marília. Sim. 11 ou 14, eu não me lembro agora do boletim de ontem à noite. O de hoje eu não vi, confesso que eu não vi. Mas vamos colocar que a gente tinha 11 casos. Como que pode o número de curados? Você tem 11 casos confirmados. E aí tinha assim, por exemplo, 70 e poucos casos suspeitos, 150 curados. Como? Se só tem 11 confirmados. É. Entendeu? Então, assim, a gente vive numa guerra de informações que é muito ruim. Sim. E isso acaba confundindo as pessoas. E outra coisa que você falou no começo aí, vou falar de novo, que é uma coisa que eu tenho um grupo de WhatsApp com meus amigos de infância, a gente vive em pé de guerra por causa disso daí. Até tem algum deles aí na. O isolamento social, ele te dá a sensação de que o vírus não está por aí. Né? Então o pessoal fala, ah lá, eu não vou entrar nesse assunto porque eu não sou a favor do fechamento do comércio como ele está. Porque eu acho que o dano da recessão vai matar tanto quanto o coronavírus. Há O quem diga que mais. empobrecimento. Mas eu nem vou falar isso para não ser polêmico quando eu falo, as pessoas ficam meio bravas comigo. Mas o que eu acho é o seguinte: eu tenho algumas opiniões sobre isso. Só que o que eu acho é o seguinte: é muito leviano, e é muito fácil também as pessoas falarem assim: ó, ah, não, tem que liberar tudo mesmo. Ah, não está morrendo ninguém. Ou não está tendo caso. A gente testa pouco e não está tendo muito caso. Assim, tem muito caso, mas não está tendo muito caso próximo porque o isolamento social está funcionando. É que o Exato. isolamento social, nesse modelo que a gente está vivendo, ele é economicamente inviável. Isso é uma opinião minha, assim. E outra coisa, a gente não faz isolamento social certo. Porque aqui eu até vi um story seu semana passada que eu vou comentar. Você colocou uma imagem dentro de um carro onde você estava num engarrafamento, Ah, ou um trânsito, eu tô indo um trabalhar. trânsito. Tava Não, fazendo... mas escuta, você estava não, você estava no engarrafamento, parada com o carro e tinha algumas pessoas numa obra, não me lembro se era da prefeitura, fazendo alguma coisa. Sim, eu fiz questão Nesse, de postar me, isso. nesse mesmo dia, eu não lembro a hora que você colocou isso, mas um pouquinho antes, coisa de uma hora antes, eu tava trocando de hospital aqui em Marília, eu estava indo do HC para Santa Casa, e todas as obras da prefeitura, todas, tem gente trabalhando. É o que eu comentei. Tem gente trabalhando. Já que estamos falando disso, eu postei isso porque eu fiquei chocada. Eu fui informada que obras do governo são consideradas indispensáveis.
Eu falei, ok. Então, o que é essa gritaria para isolamento se os trabalhadores das obras estão andando de transporte público, indo para os locais? Inclusive, onde eu trabalho é no hospital, então eles estão indo para próximo de um hospital, que é próximo de pessoas doentes que podem estar carregando a doença. Eles estão andando pela cidade e, inclusive, eu percebi que houve um aumento das obras públicas. Então, assim, isso não é um isolamento. Eu também achei... Não sei se você concorda, não sei se você concorda, mas eu tenho uma teoria para isso aí. Chama-se ano eleitoral. Não, eu tenho a mesma teoria, sabia? Chama-se ano eleitoral. E tem uma outra coisa. Aqui em Marília, eu até tirei uma foto, que eu até mandei para uns amigos meus. Uma das obras, assim, tinha várias, tem várias aqui. Uma das obras que eles estavam tocando era o recapeamento da pista de Cooper, que fica do lado. Tem uma avenida aqui famosa, e uma avenida muito bonita, toda arborizada e tal. E um dos lados da avenida são quarteirões comerciais. Do outro lado é uma pista de corrida, onde do outro lado ainda passa a linha do trem. Então é uma paisagem bem bonita, assim. Fica parecendo uma orla de uma praia, vai. Não é, mas fica parecendo uma orla de uma praia. E só que, por que estamos recapeando a pista de Cooper se as atividades ao ar livre aqui estão suspensas? Você não pode sair para correr. Aí teve um que falou assim para mim, não, mas isso aí é porque o pessoal está aproveitando que não tem ninguém correndo e aí está recapeando. Mas essas pessoas não poderiam estar lá. Exato. E aí, assim, eles estavam com 2 tratores e mais um negócio lá, uma máquina que eu não sei o nome, que é que joga o piche, sabe? Que joga o asfalto, né? E devia ter uns 15. E aí todos eles numa roda, em volta do trator, acho que no horário de descanso, fumando. Então, assim, isso é uma coisa que a gente precisa levar em consideração. Nós não estamos fazendo isolamento social correto. Construção civil está ativa. Os prédios erguendo não pararam. Sim. Né? Então, assim, se é para fazer isolamento social, todo mundo tem que fazer. Eu tenho a mesma ideia. Eu acho que, assim, a gente ficar com muitas... Assim, tem exceções, por exemplo, saúde, supermercado, farmácia, etc. Mas ainda nos supermercados e farmácias que eu tô indo, a gente está tendo várias medidas de isolamento social. Manter 2 metros de distância, máscara. Esse pessoal da construção civil tá um caos, assim. Eles ficam pela rua, sem máscara. Lá perto de onde eu trabalho, que é um hospital, não vou citar onde, ainda tem do lado um lugar de abrigo, que daí as pessoas estão indo lá receber comida, daí fica uma fila, a rua fica cheia, os bares estão abertos, tá assim. Não tem nada de isolamento. Mônica, mas você concorda que em obra de construção não tem como você fazer isolamento social? Concordo, porque as pessoas vão comer. Você está me escutando? Eu tô só aqui, começou a... As pessoas vão comer como? Não tem como. Não tem como. Não tem como. Como é que você vai pegar uma obra? A gente vai ser cortado em 2 minutos, então a gente vai responder a última pergunta aqui do Minha Régia, que acho que é uma sua paciente, perguntando se os pacientes... Ah, é a Tâmara. Responde a última dela que a gente vai ser cortado, porque a gente excedeu o tempo da live. Eu sinceramente eu não vi a pergunta. Qual foi a pergunta? Ó, eu vou ler para você. Um paciente de transplante tem os mesmos sintomas de Covid-19 de uma pessoa normal? Mesmo sintoma. Mesmo sintoma. Aliás, assim, a mortalidade também entre os transplantes é baixa. Ontem até o HC fez uma mini festa para alta de um transplantado de fígado que foi internado com Covid, se recuperou bem, já teve alta do hospital. E aproveitando, então só um recadinho para os pacientes transplantados. Gente, pelo amor de Deus, não criem coisa na cabeça, não fiquem em pânico, nada. Eu recebi uma mensagem assim, se era verdade que todo paciente transplantado que pegava coronavírus morria. Não, é claro que não. Assim, alguns podem ter esse desfecho como qualquer um da população, mas o que a gente espera é que a maior parte, como o que está acontecendo, é que a maior parte saia... eu vi aqui agora a Tâmara. Obrigada. Beijo para você. Eu não tinha visto, viu, Tâmara? Eu não tinha visto. Mas eu acho que é isso. Eu acho que é tomar cuidado, o pessoal se cuidar mesmo. Aquele negócio, quem pode ficar em casa, quem puder, quem pode